Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina no canal Fazendo Amigos para Deus. E hoje, quarta-feira, um estudo muito importante sobre os crisóis de purificação. Então, você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, ative as notificações para sempre que sair um vídeo novo, você já for notificado e possamos juntos estudar a palavra de Deus, ok? E nós vamos para a primeira parte, que fala sobre o versículo-chave que está em Jeremias 9,7, que diz assim: Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os depurarei e os provarei, pois que outra coisa poderia eu fazer com a filha do meu povo? Então, a primeira parte da lição, ela vem falando uma coisa muito interessante. Ele pergunta assim para nós: como é que você entende o versículo acima? E isso é muito pessoal, cada um entende de uma maneira. Mas o principal desse versículo é que ele quer dizer para nós que Deus quer nos aperfeiçoar espiritualmente. Assim como ele aperfeiçoou o povo de Israel, Deus está querendo aperfeiçoar o Israel moderno que somos nós hoje. E a segunda parte da pergunta fala assim: qual tem sido a sua experiência com a dor envolvida no processo de purificação? Quando você sofre, como é que você está respondendo à dor desse processo de purificação? E eu coloquei assim: muitas vezes é difícil entender o sofrimento envolvido no processo de purificação. Para mim é muito difícil. Às vezes o meu medo é maior que a minha fé e eu não consigo entender como é que é esse sofrimento quando eu estou no crisol. Então, essa primeira parte é para que nós possamos entender esse versículo e entender como estamos passando pela dor, pelo sofrimento, pela prova. Vocês sabem que o crisol é o local aonde nós somos provados, né? Então essa primeira pergunta quer saber como nós estamos passando. Mas nós devemos passar com muita fé, com a certeza que Deus estará passando ao nosso lado, né? O pastor acompanha as ovelhas quando as ovelhas estão passando pelo vale da sombra da morte. Então tenha fé que Deus estará sempre ao teu lado. Vamos então agora para a segunda parte da lição de quarta sobre os crisóis de purificação, que é a pergunta número 7. E a pergunta número 7 nos diz o seguinte: lá em Jeremias 9, de 7 a 16, quando o profeta, através de Deus, diz: eu depurarei, ou eu fundirei, eu provarei o meu povo, quais são as duas razões que Deus por quê, né? Quais foram as duas razões que Deus provou, tentou purificar, tentou depurar o povo de Israel daquela época? São dois os motivos. Primeiro, eles deixaram a lei de Deus de lado e segundo, trilharam os seus próprios caminhos, tiveram os seus próprios propósitos. Por isso que Deus provou aquele povo. Eles precisaram sofrer porque estavam sem guardar a lei de Deus e sem fazer a vontade do Pai. Por isso eles foram provados. E a pergunta continua dizendo assim: quais as duas razões, como acontece esse refinamento? Então vamos lá. O Israel daquela época foi provado. Por quê? Porque desobedeceu e andou nos seus próprios caminhos. Como aconteceu esse processo? Eles passaram duras penas, muito sofrimento por estarem longe de Deus. Eles foram espalhados, o seu povo, por sobre a terra. E por último, Deus enviou inimigos com espadas, ou seja, houveram muitas guerras para cima daquele povo. Mas eu pergunto, será que eles precisaram passar pelo crisol do sofrimento para crescer espiritualmente? Será que eles não podiam ter andado ao lado de Deus, guardado os seus mandamentos, feito a sua vontade e não passar pelo vale da sombra da morte? É uma pergunta que nós devemos fazer para nós hoje. Será que nós temos que passar pelos momentos difíceis? Será que nós não podemos evitar isso na nossa vida? Será que nós temos que ser rebeldes como Israel foi e passar pelo crisol? Que isso fique guardado no nosso coração. Que essa pergunta número 7 gravada aqui dentro de nós. Será que precisamos passar por isso para aprender os caminhos do Senhor? Muito bem, então vamos para a terceira e última parte do nosso estudo de quarta-feira sobre os crisóis de purificação e vamos entender agora por que o crisol da purificação nos dói tanto. Primeiro, porque chama a nossa atenção para o nosso pecado. Sempre que estamos passando por um momento difícil da nossa vida, nós tentamos entender o que aconteceu e aí nós vemos que esse sofrimento é resultado do nosso pecado.
Segundo motivo, esses pecados que nós achamos em nossa vida são pesarosos para nós. E terceiro, nos causa tristeza por não conseguirmos viver de uma forma diferente. É por isso que o crisol da purificação dói tanto. Eu vejo que estou errando, não consigo mudar, vi que estou tomando caminhos errados diante de Deus e isso me traz consequências. E a lição encerra fazendo uma pergunta: que atitude você pode tomar para não precisar passar por esses crisóis? E a atitude deve ser sempre andar nos caminhos do Senhor. Para que ele ir tão longe, sendo que podemos andar ao lado de Deus sem sofrimento algum, né? Teremos provações? Sim, teremos, mas ao lado de Deus tudo fica mais fácil. Então, os principais pontos da lição de quarta-feira são por como reagimos ao sofrimento no crisol e, segundo, os objetivos de Deus com a nossa passagem pelo crisol são nos purificar, nos tornar pessoas melhores. Amém? Continue estudando a lição, continue nos acompanhando no canal, deixe o seu like, ative as notificações e eu tenho certeza que Deus tem mensagens maravilhosas preparadas para nós. Então, até a lição de quinta-feira. Um grande abraço a todos.